Boa tarde, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir. Bom, então, dando sequência à nossa aula online, né? Hoje a gente vai falar sobre manejo e alimentação das fases de cria, recria e engorda e produção de gado de leite. Slides aí do 104, né? Da aula 104. Tá bom? A alimentação é extremamente importante em qualquer situação. Se eu tiver demorar alguma coisa, tem dificuldade aqui com o passar os slides. Deixa eu ver aqui. Aí, que não tá. Deixa eu pegar aqui se não tá passando os slides. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. O negócio tá meio. Ver aqui se passa. Tá, vamos lá. Agora. Tá, então nesse outro slide aqui a gente tá aqui, parte mais, vamos dizer assim, a parte da ementa, do texto e a referência bibliográfica, né? Do texto onde eu extraí ou utilizei para fazer esses slides. Então é muito importante vocês atentarem para esse texto base aqui, ó, usado para esses slides, tá? Importante ler o texto, olhar lá onde é que está, ler, né? Então a gente vai passear aqui por esses tópicos aqui e em cada subitem aqui eu estou indicando, inclusive, se é o texto um ou o texto 2, né? Para facilitar mais ainda, né? Então, vamos dar sequência. São muitos tópicos. Bom, falando um pouco aqui agora, então, da importância da nutrição, né? Bom, no caso aqui da bovinocultura de leite, você tem uma importância, primeiro é custo, né? O custo é em torno de 60%, né, da criação é com alimentação. Então, é um custo, é o item que mais pesa, né? É o item individualmente, considerando individualmente. Claro que e a produção tem uma relação direta com a quantidade produzida e a qualidade, né? Então, aí que a gente, né, vai gastar um pouco aqui, tem que entender bem aí, tem que falar bem da nutrição. Para que que o gado precisa comer, né? Claro, quer dizer, uma pergunta óbvia, né? Mas a gente vai especificar aqui, né? É, Você diz, mas todo mundo precisa de comer para viver. É verdade, precisa de comer para viver, né? É, então, mas aqui no caso aqui da bovinocultura, a gente vai falar em se precisa para viver em chamar de mantença, né? O que que é mantença? Aquela energia que o animal usa para sobreviver, vamos falar assim, né? Então, para manter a temperatura corporal, para manter os seus órgãos funcionando, né? Então, é o que a gente chama também de metabolismo basal, aquele metabolismo. Então, você excluindo, então, a produção e a reprodução, né? Energia gasta para se reproduzir ou para produzir mais leite ou cria, tirando isso, a gente tem a mantença, né? O nome já sugere, manutenção, né? Então, é o básico mesmo, aquela energia básica que o animal precisa para sobreviver, tá? Então, por aí a gente tem que prover, né? O alimento tem que prover essa energia para, né? Proteína, sais minerais, água e vitaminas que são necessários para cumprir, né? Essas exigências de mantença, de reprodução e a produção, no caso aqui de leite, né? Então, daí a importância aí da quantidade e qualidade do alimento. Além disso, ele não deve conter substâncias nocivas, claro, né? E, como eu já tinha mencionado antes, a gente tem aí 60% de custo, né, de produção da atividade leiteira é com a alimentação, né? E para isso, né, a máquina de processar esse alimento, né, é o estômago que a gente chama de estômago poligástrico, né? Que ele é subdividido em compartimentos, né?
E a somatória desses compartimentos, né, fazem com que o estômago tenha capacidades especiais diferentes de outros seres, dos animais monogástricos, tá? Então, por exemplo, os animais poligástricos, como o gado, né, o gado bovino, ele consegue aproveitar o para a produção de energia para o seu processo metabólico as fibras, né? Que os organismos monogástricos, como o porco, por exemplo, não conseguem, né? Então, isso se deve a essa compartimentalização, né? Que atende a determinados funções, tá? Então, esses compartimentos, o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso, eles funcionam como câmara de fermentação desses alimentos, e é importante ressaltar que para essa fermentação, vamos dizer, existe uma colaboração de micro-organismos, de bactérias, tá? É, e essas bactérias estão, o próprio o animal, né, provê vamos dizer assim, colabora, né, com a atividade desses micro-organismos, que na verdade, quando a gente fala que o estômago poligástrico aproveita as fibras, né? Não é por uma funcionalidade do estômago em si, mas justamente pela essa associação com esses micro-organismos que proverem que degradam, né? Que aproveita aí as fibras e depois, vamos dizer assim, repassa pro animal, tá? Então, esses compartimentos funcionam como câmara de fermentação para degradação e digestão da fibra, né? O que é fibra? Pode ser a cana, silagem, pasto, né? Esses compartimentos auxiliam na absorção de água, né? E na digestão enzimática propriamente dita, né? Que é feita no abomaso, né? Como nos humanos e como nos animais. Quer dizer, nos humanos não tem abomaso, mas eu digo assim, não tem essa compartimentalização, né? Nos animais monogástricos. Bom, então você tem essa máquina aí, que é o rumen, né? Então, no slide seguinte, vocês estão vendo aqui o estômago desse, desse animal, tá? É, então, deixa eu só um instantinho, assim. É porque eu tô me ouvindo também. Então, a gente tem esse estômago. Deixa eu só melhorar aqui. É porque dá microfonia porque eu estou na aula e estou assistindo a minha aula também. É, então, a gente tem é, essa compartilhação e essa distribuição, né? O abomaso é o único que tem a função, vamos dizer assim, de gestão propriamente, que é a função dos animais monogástricos. Deixa eu só melhorar aqui, deixa eu ligar esse celular, porque tá ruim. Tá. É, tá. Então, aí o slide é só para mostrar mesmo. E eu vou ter que desligar o celular. Está me atrapalhando aqui. É, tá. Agora. Tá, o slide foi só para mostrar aí essa estrutura. E aí, mostrando aí a perspectiva do animal. Nossa, deixa eu ver se eu. É porque fica dando microfonia quando a gente tenta no S. Segue esse microfonia. Vamos colocar mais.
Tá, então tem a água, ok? E o aparelho digestivo vaga. É, bom, agora a gente tem, mostrando aqui, a máquina que eu falei, que é o depende do processo. Então, a gente tem aqui o estômago poligástrico, capacidade, em termos de litro, a capacidade absoluta é em torno de 252,5 litros. Né? O intestino delgado é 66, né? O seco 9,9, colo e reto 28, né? Totalizando 100%. O estômago poligástrico é o principal campo, né? De processamento do alimento. Bom, aqui a gente tem agora o alimento, assim, a classificação. Né? Então, alimento você tem basicamente água, que é um componente muito importante, e a gente chama de matéria seca. Né? Agora, essa matéria seca, evidentemente, que ela é uma mistura de várias substâncias. E dentre essas substâncias, a gente pode separar matéria orgânica e matéria mineral. Dentro da matéria orgânica também, e também da matéria mineral, a gente subdivide. Então, o que é matéria orgânica? Tem glicídios, que é uma macromolécula constituída a partir de açúcar simples, e também os lipídios, né? Também é uma macromolécula constituída de açúcares simples. Os lipídios são a substância de reserva. Né? Então, a gordura do animal, do ser humano, é um tecido que tem esse acúmulo, vamos dizer assim, de lipídios, né? Nesses tecidos, nessas células. A gente tem proteínas e vitaminas. Essas são as substâncias que a gente chama de matéria orgânica. E você tem matéria mineral, que, como o nome já indica, né? Ele está na forma de substâncias simples, substâncias, elementos químicos, assim, simples, né? E a gente pode subdividir também em macroelementos, microelementos. Basicamente, essa divisão se deve, da mesma forma que nas plantas, se deve à quantidade que é utilizada nesses animais, né? Esses indivíduos, esses elementos. Evidentemente, macroelementos se dá porque o organismo utiliza em maior quantidade. E os microelementos, o termo se refere ao fato de que o animal vai utilizar em quantidades bem menores. É exatamente o mesmo conceito que a gente tem nas plantas, né? Micro e micronutrientes. Vocês já devem ver isso na disciplina, né? De ação. Do ponto de vista, a gente pode classificar os alimentos, né, em três categorias: alimentos volumosos, né, alimentos concentrados e alimentos, vamos dizer, minerais. Esses alimentos, e cada um tem subdivisões também, né? Pode ter subdivisões. O que é o alimento volumoso? O alimento volumoso é aquele que tem mais de 18% de fibra como componente da matéria seca, né? Excluindo a água. Você pega só a matéria seca, considera 100%, e então dentro da matéria seca, a fibra sozinha deve representar mais de 18%. Então, se representar mais de 18% de fibra, né, que a gente chama que é um alimento volumoso. Né? Quais são esses? Né? A gente chama de feno, são palhas, são silagens, pastagens, raízes, tubérculos. Né? Então, o feno, o que é um feno? Você pega o capim, e a matéria verde vai ter bastante água e vai ter matéria seca. Quando você seca, evidentemente, você aumenta a concentração de fibra
que está nesse elemento, esse alimento. Ah, bom, é claro que pode ter pastagem, né, que tem um teor de fibra mesmo na matéria verde, vamos dizer assim. O que são alimentos concentrados? Bom, alimento concentrado possui menos de 18% de fibra, né? E esses alimentos concentrados, eles possuem é, outras classificações, né, subdivisões. Então, eles podem ser classificados em concentrados proteicos, concentrados energéticos. O slide que está aparecendo. É, concentrados proteicos, quais são os concentrados proteicos? Eles possuem mais de 20% de proteína na matéria seca. Quais são os exemplos? Então, farelo de soja, já sabe disso. As leguminosas, em geral, são de proteína. Ela não são para alimentação humana, para alimentação humana, né? O próprio feijão, né? A gente não vai, seria uma boa fonte de proteína, mas você não vai, o feijão caro, você dá para um animal, né? Do ponto de vista econômico, é viável. Você tem amendoim também, a oleaginosa, girassol, algodão, glúten de milho e ureia. E você tem os concentrados energéticos, que tem menos de proteína. A matéria vegetal, em geral, vai ter, vamos dizer assim, componentes energéticos. O que é componente energético? Na verdade, são moléculas, macromoléculas feitas a partir de açúcares simples, por exemplo, amido, né? Um elemento que tem uma repetição de glicose. Então, a glicose, por excelência, é um elemento utilizado que tem um alto, vamos dizer assim, conteúdo energético. É claro que a proteína também tem seu conteúdo energético, mas em termos de eficiência energética, os açúcares são mais eficientes, né? Então, vamos dizer assim, a componente energético é mais barato, a matéria vegetal é mais preponderante. Componente de substâncias, a matéria vegetal tem um teor elevado de proteína, é mais raro. Então, os componentes aí energéticos são milho, sorgo, trigo, as gramíneas em geral, a maioria dos grãos. No caso de soja, tem um alto teor proteico, além de ser também, evidentemente, um componente energético, mas também tem um teor proteico. Não só no grão, é claro que quando a gente utiliza o farelo de grão, você está concentrando a quantidade de proteína nesse grão. Porque quando se você tem o grão inteiro, ele vai ter a proteína, mas vai ter amido também, fonte energética, vai ter, por exemplo, os óleos, né, que a gente tira, quando a gente extrai óleo de soja. Bom, o que é o farelo de soja? É um resíduo da indústria de óleos vegetais. Então, se você retira a maior parte desse óleo, né, evidentemente vai matematicamente aumentar a concentração, então vai se tornar mais importante aí, a concentração aí, de proteína. Aí a gente tem. E os elementos minerais, né, que é a terceira categoria. Né? Esses elementos minerais, na verdade, se encontram tudo quanto é alimento. Ou seja, nos alimentos orgânicos. Porque mineral pode ser uma planta, se ela está ali, está crescendo, se desenvolvendo, ela vai absorver água e vai ter elementos minerais dissolvidos. Então, cálcio, magnésio. Então, uma parte desse mineral vai ficar ali, vamos dizer assim,
como componente da matéria vegetal. Claro que como fonte, né, é uma quantidade bem pequena, né, como fonte de elementos minerais. No caso aqui da bovinocultura, a gente utiliza materiais que você vai bem mais ricos, né, que a gente utiliza como suplemento. Então, apesar de ter no nos ovos, todos esses alimentos concentrados, você vai ter elementos minerais, mas só quantidade como é a concentração baixa não é suficiente. Muitas vezes, com a bovinocultura mais intensa, suplementar isso com elementos puros, vamos dizer assim, né? Com material mineral que foi processado, que houve uma concentração aí desses elementos. Então, da mesma forma que a gente coloca, fica calcário no solo, né? Então a gente tem o cálcio como um elemento mineral. Então, você pode utilizar diretamente, né? Calcário calcítico, né? Fosfato cálcio, e uma mistura de sais minerais. Aqui, essa subdivisão que eu tinha mencionado antes, né? De elementos minerais, os macronutrientes são aqueles também que a gente já viu, né? Plantas, né? Cálcio, fósforo, sódio, pelo menos cálcio e fósforo, né? Sódio, cloro, potássio, magnésio e enxofre, né? Desses aí a gente sabe que cálcio, fósforo, potássio, magnésio, né? E enxofre, né? São macroelementos também das plantas, né? Então, isso fica bem fácil, né? E aí a parte aí de atuação, essa é mais fácil de você fixar esse, decorar, né? Esses elementos. Aí. Os micronutrientes, exatamente aqueles mesmos também que a gente tem para a planta. Ferro, flúor, manganês, molibdênio, zinco, cobalto, selênio, cromo, estânio, níquel, vanádio, esse silício também. Elemento para os animais. Tá bom, aqui nessa tabela a gente tem, deixa eu olha, a gente tem muitos alimentos, né? E a composição de matéria seca, proteína pura, de nutrientes digestíveis totais, só, ah, cálcio, fósforo, né? São elementos, são macro, no caso cálcio e fósforo, são macro elementos minerais. Então, você tem cana-de-açúcar, caroço, e aí a composição, né? Termos de proteína, glutâmio, nutrientes digestivos totais, cálcio, magnésio. Em termos de concentração proteica, né? Que é, desculpe, a proteína bruta mesmo, para ser mais exato. A gente tem um destaque para 52% de farelo de soja, a gente já tinha comentado, né? E tem dois tipos de soja, né? Farelo de soja, vamos dizer assim, simples, e esse farelo de soja soypás. Esse soypás certamente é um processamento em que você extrai uma quantidade maior de óleo, né? Então, acaba aumentando a concentração da proteína. proteína tá? Aí você tem farelo de algodão também. O algodão tem um elemento que tem uma certa toxicidade. Então, precisa, no caso do processamento de informação do farelo, né, acaba esse elemento, não é que propriamente tóxico, mas você diminui, né, essa toxicidade. Aí você tem outro, caroço de algodão também, e o resto aí com menos de... Você vê que o trigo, gramíneas são uma fonte pequena, né? Mesmo o farelo de trigo aqui, ó, 17%, aí milho, 9%, por aí assim. Então, cana-de-açúcar menos aí. Então, gente, basicamente, a gente teria produtos da soja, né, processados da soja, e algodão
como uma fonte aí de proteína bruta, né? Que é um mais, vamos dizer assim, um fator limitante. Bom, essa lista continua, ver mais alguns aqui, a mesma tabela, né? Aí você tem essas pastagens bem manejadas, eles também têm um teor relativamente bom, né? 20% de proteína é um teor bom, né? Para matéria seca, né? Napier verde, 14%, uma pastagem bem manejada aí, 18%. Você vê qual a diferença aqui, bem e mal manejada. É interessante esse aspecto. Cai de 18%, né? Pastejo tropical bem manejado, para 6%. Quer dizer, reduz sempre um terço, né? Então, é importante. Quando a gente fala bem manejado, a gente fala aspecto de adubação, de atender à exigência nutricional dessa pastagem, e a questão também do manejo do gado. Aquela pontinha verde, né? Ela tem um teor de proteína melhor. Então, quando a gente faz o pastejo rotacionado, a gente está trabalhando esses conceitos, esses aspectos. Né? Você não deixa o gado rapar o gado, porque aquela parte de base, né, do capim é menos, vamos dizer assim, nutritiva em termos de proteína. Então, se você manejar de maneira em que você tem um gado de uma boa quantidade de pontas novas, assim, né, você vai tendo propiciando bastante. Resíduo de cerveja também, mas aí, claro que isso aí seria uma opção para regiões em que você tivesse cervejaria, né? 29% aí, eu bastante, né? Aí o resto dessas silagens que a gente tem aqui, né? Silagem de milho, são em torno de 9%. Então, conforme um pouco da importância da água, né? A gente já tinha mencionado antes, né? Mas o que a água propicia, né? E ele pode propiciar um bom funcionamento dinâmico, né, de todo o metabolismo como um todo do animal. Ele corresponde a 80%, 87%, né, da composição do leite é água. Deve estar disponível, idealmente, até 300 metros de distância. Quando a gente fala 300 metros, está considerando a distância do praia. Tá bom. Vamos lá, então, dando certo. Deixa eu só até mais uns 10 minutinhos. Tá? Tá, deixa eu só tirar aqui. Bom, aqui nessa tabela a gente tem aqui a ingestão diária de leite por categoria animal, né? Então você tem, ou melhor dizendo, não é que você tem a ingestão diária de leite, né? Mas para o que tem de água, né? Nesses produtos. Se você tem uma vaca em lactação, melhor dizendo, qual quantidade de água que ela precisa, né? Para ela manter essa produção. É claro que essa quantidade de água vai depender da produtividade dessa vaca, né? Então, mas uma vaca, vamos dizer assim, com uma quantidade boa, né? Produção boa, em torno de 10, né? Ele precisaria aí de 60 a 70 litros de água, né? Deixa eu só melhorar aqui a minha visão aqui. Deixa eu ver se eu coloco esse slide. Vocês não estão vendo o que eu estou falando, mas é porque às vezes tem umas quadrinhas que atrapalham aqui a gente ver o slide.
Bom, então, para uma vaca em lactação de boa produção leiteira, ele precisa de beber de 60 a 70 litros de água, né? Claro que essa água tem que estar no máximo a 300 metros, né? Você diz, mas lá na minha fazenda, o meu conhecido, é mais de 300 metros. Você tem que lembrar que, claro, que a vaca, se ela tiver a 400 a 1.000 metros, ela vai, né? Só que a gente está falando em economia, eficiência econômica. Se você disponibilizar essa água a uma distância maior, é claro que ela vai buscar, mas ela vai ter um gasto energético, né? E acaba esse gasto energético pode se dar em reduzindo a produção de leite, né? Então, vacas secas e novilhas gestantes, ela precisa beber água aí de 40 a 50 litros de água. Novilhas em idade de reprodução, 30 a 40, novilhotas, 20 a 30, bezerros desmamados, 10 a 20, né? E o bezerro que está ali no peito da mãe, né? De 1,5 a 3 litros. Claro que esse bezerro, a água, o próprio leite, melhor dizendo, que ele mama, né? Já tem, a gente já mencionou antes, 80% de água. Por isso, essa pequena quantidade aqui, né? De água de 1,5 a 3, óbvio, né? Tá, então, o item 4 aqui são exigências nutricionais, né? A gente já mencionou, né, que a nutrição é fundamental, basicamente é para a manutenção. A gente já tinha comentado isso. Eu falei manutenção, o termo está escrito aqui mantença, mas né, o conceito é o mesmo. Manutenção da temperatura, para locomoção, o animal tem que estar andando. Para a própria digestão do alimento, há um gasto de energia, tá? E para a produção de leite. Então, a mantença de vacas adultas em lactação, essa tabela aqui mostra, vamos dizer assim, o que que isso representa, né? Então, para uma vaca de peso vivo de 400 quilos, o que que ela precisa de proteína bruta e nutrientes digestíveis totais, né? Estou dizendo. A gente já falou na tabela anterior da quantidade de água, né? Aqui, que vai constituir a matéria seca do leite. Então, para uma vaca de 400 quilos, precisa de 318 gramas por dia de proteína bruta, né? E 3,13 quilos, aqui é quilos, né? Por dia. E por aqui vai, né? Então, à medida que você tem, evidentemente, um animal de maior peso vivo, você vai aumentando a quantidade de proteína bruta que ela precisa. Essas quantidades, pessoal, a gente coloca isso aí, para que você tenha um manejo alimentar adequado, né? Como assim? Você tem aqui a informação do que o gado precisa nesse diferente peso vivo, né? Então, o passo seguinte é saber quanto é que seu pasto está propiciando isso, no caso do manejo de gado que ele tem acesso, né? Claro que em sistemas vamos dizer assim, o sistema europeu, que o gado o leiteiro é todo estabulado, ou mesmo no sistema nosso aqui, freestyle, o sistema mais intensivo, o gado ele não tem acesso ao pasto. Então, essa conta tem que ser baseada, a fonte, né, de alimento vai ser basicamente o que você dá para a vaca, e não o pasto, né? Então, você tem que saber quanto é que o seu pasto pode propiciar e, certamente, quanto é que você tem que complementar com os elementos que estão disponíveis no mercado, seja farelo de soja, farelo de algodão, silagem, né? Bagaço de cana, pessoal, a indústria não utiliza para produção de energia, né? Mas resíduo de cerveja, ou resíduo da indústria de cítrica, né? Então, tem uma afinidade aí de materiais que podem ser utilizados. Então, a partir dessa
tabela, né? O que a planta, desculpe, é o vício, né, de falar na parte vegetal, né? De acabar falando em planta. Mas então aqui é a necessidade do animal, né? Então, o passo seguinte é fazer uma continha aí de quanto o alimento pode propiciar, né? Dentro de cada categoria, né? Pastagem ou a suplementação. Claro que só mais uma, no seu gado, você diz aqui, peso vivo 400, 400. No gado você tem diferenças. É claro que num sistema, vamos dizer assim, mais racional, você tem que, então, dividir o gado certamente em lotes, né? Você não vai misturar lá vaca com bezerro, com novilhas, né? Então, tem que ter uma separação em lotes, né? De maneira que dentro de cada lote você tem uma uniformidade é, ma maior, né? Então, com isso, você pode trabalhar melhor aqui, né? Fazer essa conta melhor, né? Fazer essa contabilidade melhor. Então, vamos lá. Então, alimentação do rebanho. Bom, já tinha comentado, né? Que alimentos são usados para mantença, crescimento, reprodução, produção de leite ou vaca, né? Já tinha comentado também que a vaca é capaz de transformar elementos fibrosos que está contido aqui nas forrageiras num produto de alto valor econômico, né? À medida que você vai intensificando o seu sistema de produção, no caso da produção leiteira, né? Deve-se acrescentar ao volumoso, né? Uma mistura de concentrados, né? Ainda deve disponibilizar minerais e ainda algumas vitaminas. Então, a gente vai separar agora por categoria, né? Bezerro, em várias situações que a gente vai discorrer aqui ao longo dos próximos slides, o que é preciso fazer em termos de alimento, né, e cuidados dentro de cada fase dessa de criação, né? O que tem que fazer pensando em termos de alimentação, né? Bom, primeiro, o bezerro tem duas opções, né? Ele pode ter o aleitamento natural, chamado, né? Claro, que é o mais comum, e o aleitamento artificial. Bom, mesmo só lembrar que você faça o aleitamento artificial, pelo menos nos 5 primeiros dias, melhor dizendo, o animal tem